Olá, meus amores, sejam bem-vindos aí na nossa live Magia, as lives de sextas-feiras, que são o que, gente? Não sei nem se é sextas-feiras, não sei nem mais o plural, né? Quando a gente, enfim, não usa aqui, então a gente não sabe. Mas enfim, vamos vir para mais uma nossa live magia aqui, né? Da nossa sexta-feira, que é aquela live que caga o seu final de semana, porque é sempre um tema desgraçado que alguém escolhe pra gente falar. E hoje o tema é sonho. É desgraçado o tema do sonho, gente? Mais ou menos, mas vamos lá. Né? Antes de eu começar aqui, meninas, eu vou falar aqui no começo e vou falar aqui no final, que eu preciso, antes da gente dar a entrada aí no nosso assunto, eu queria muito agradecer as meninas que têm gravado as lives, baixado, compartilhado com o pessoal. Eu anotei aqui o nome, porque eu sou péssima para nomes, mas anotei. Enfim, a Laine, né, a psicóloga Patrícia Alencar, que está fazendo um grupo de WhatsApp para o pessoal que está querendo aprofundar um pouquinho aí no curso de mitologia. Se eu pudesse, estaria com vocês ali, mas eu tenho que atender uns demônios que eu amo, que são meus pacientes, enfim. E aí, pra mim não me sobra tempo, mas eu queria muito agradecer o trabalho de vocês, junto aqui, né, comigo, eu fazendo a live, vocês, né, te colocando isso. E agradecer também a Carol Santana, que uma doce, né, gente? Uma docinha, que compartilhou com o pessoal aí um livro em PDF, não sei se foi um livro em PDF, com o pessoal que pediu, de uma live que eu acabei fazendo. Então, gente, muito obrigada. Continuem fazendo, continuem a piratear lives, fazer grupos polêmicos não, que a gente não gosta, grupos de estudos. Vamos fazendo, gente, porque infelizmente eu ainda não posso migrar totalmente para cá, porque se eu pudesse, eu passava o dia fazendo isso, porque adoro. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema, que hoje o nosso tema é um tema fascinante. É sempre que é o que eu faço alguma coisa, então já vou te avisar de agora, meu amor, para você ficar alerta, entendeu? Toda vez que eu vou dar uma aula ou que eu vou falar sobre sonho, sempre tem uma criatura, um energúmeno do céu que me baixa e me conta um sonho, me faz a pergunta, me escreve aqui um sonho. Vou contar um negócio pra vocês, gente. Quando você me conta um sonho, é a mesma coisa que você tirar a calça pra mim mostrar tua bunda, que a gente vê tudo. E aqui devem ter outros psicólogos, então guarda no seu íntimo, entendeu? Caso você queira uma ajuda com o teu sonho, aí a gente procura, né? Ajuda profissional, enfim. Mas eu vou dar dicas hoje aqui pra gente fazer alguma coisa com o sonho. E vamos rezar para que o filho de uma égua verde, do jardineiro que está aqui na hora errada, fazendo o meu jardim, não comece a fazer barulho na hora da live, que eu dou 3 tapas na cara dele e ele vai sugar as plantas lá do além. Então vamos lá. Hoje vamos falar aqui sobre sonhos. Então, antes da gente entrar em interpretações de sonhos e o que é, eu vou explicar para vocês o que é um sonho. E aí eu vou voltar no mesmo ponto que eu falo para vocês todas as lives, que é aquela porcaria do oposto. Toda vez que eu falo, nego baba, surta, fica enlouquecido. Então hoje eu vou tentar falar de uma forma bem tranquila pra gente poder entender o que é um sonho. Porque sem esse entendimento dos opostos, o sonho, ele é legal, mas nem tanto, né? Então a gente vai entender aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é explicar essa questão dos opostos. Gente, na natureza, no mundo, tudo funciona com opostos. É como se a gente tivesse, literalmente, duas partes da nossa psique, da nossa cabeça, do que a gente pode fazer. Uma é a imaginação, e lá os opostos estão separados, que é o que a gente chama de imaginação, de mundo das ideias, de logos, de espírito, plano espiritual, de um cacete a quatro, porque lá qualquer coisa pode acontecer. Mas aqui, os opostos têm que sempre estar juntos. Então você tem o dia e a noite, você tem ai meu Deus, o filho do cachorro tá vindo aqui, meu Deus, vamos lá. Você tem o dia e a noite, você tem o claro e escuro, você tem que ter, tá? Os opostos conviver ao mesmo tempo, porque isso é o equilíbrio. Você não pode ter só verão, só inverno, você tem que ter as 4 estações. E eu sempre uso, né? Sempre não. De fato, a totalidade que expressa a união de todos os opostos é o número 4. E eu vou explicar aqui pra vocês por quê. Que
filho de um diabo, gente. Pera, me dá 2 minutos. Deixa esse demônio passar aqui. Esperar que esse filho de um cão não volte. Vamos lá. Então, voltamos para os nossos opostos. Tudo no universo é oposto. Se você quiser ligar a luz da tua casa, você tem que botar aí polo positivo, polo negativo. Não dá pra você chegar e ter aquela porcaria que a gente fala assim, né? Eu só quero polo positivo na lâmpada. Vai acender a luz nunca. Então não tem como não ter as duas coisas acontecendo junto. Vou dar um exemplo disso acontecendo na sua vida. Se alguém vira pra você e fala assim, me dá uma carona, e você não quer, mas ao mesmo tempo você quer, porque você não quer desagradar a pessoa. Ah lá o oposto, amigo. Se você escolhe ser egoísta com você mesmo, no caso você dá carona pro Satanás que te pediu, você tá sendo legal com ele, né? Altruísta com ele, egoísta com você. E o oposto é a mesma coisa. Se eu digo pra ele, não posso, porque é meu momento do relacionamento, ou seja lá o que for, você tá sendo egoísta com o outro e altruísta com você. Então, gente, não dá pra gente separar os opostos, tá? E o seu inconsciente sabe disso? Sabe. Ele tem certeza. Ele é um demônio dos infernos que não vai deixar você ficar com os opostos separados. Por quê? Porque cada vez que você fica com os opostos separados, acontece isso aqui na tua vida. Aí tá lá você, por exemplo, e encontra a pessoa que você gosta, ou que você admira, ou encontra um crush, né? Ou encontra, sei lá, né, uma pessoa que você não gosta, que tem vontade de, tipo, esse cara, cada três facadas na cara dele, porque veio aqui atrapalhar minha live. Uma coisa assim. Você é tomado por um complexo, então você fica inseguro, você sai da sua essência, você perde o seu eu, você começa a dar tudo errado. Sempre que você tá fora do seu eu, é a cagada generalizada, entendeu? E isso vai sempre acontecer quando os seus opostos não estiverem colados, unidos. Mas para você unir os opostos, tem que ter todo um processo, que é o processo que a gente fala de, primeiro, aprender a tirar o julgamento. Por isso que eu falo tanto aqui para vocês, meus amores, vão lá na educação que vocês receberam, religiosa, filosófica, do pai e da mãe, do diabo a quatro, e olha, e pega aquilo que é dito como certo, errado, pode e não pode, pegue um fósforo, pegue um negócio de álcool, taque o álcool e taque o fósforo e que se exploda, porque se isso não acontecer, a possibilidade de você integrar uma sombra, de você resolver uma questão na tua vida é zero. Bola, tá? Soco na cabeça, não vai acontecer. Então, o que é que para que o seu sonho serve? Vamos agora entender o que teu sonho serve. O teu inconsciente está lá. Como? Sentado. Aonde mesmo? No inconsciente, que no caso é lá mesmo que ele fica. Olhando para o seu eu, né? E vendo você todo fragmentado, separado. Por quê? Porque eu já falei aqui pra vocês, cara, tem uma frase que é um fato na vida da gente, que é nasceu, fudeu, amor. Porque na hora que você nasce, vem cultura, vem sociedade, vem educação, e aí você começa a se dividir de você. Você não transita de um polo para outro com tranquilidade. Você não entende que na vida vai ter momentos em que você vai ter que ser mais duro e depois mais flexível. Você não consegue nem ser duro sendo flexível ao mesmo tempo, porque isso é coisa que só a pessoa que uniu o oposto consegue, né? Porque ela vai fazer esse processo. Então, quando você não faz isso e você fica separado, o que o seu inconsciente vai fazer? Ele vai compensar a sua vida para você poder estar equilibrado. Como assim compensar a sua vida? Se você tem uma vida na consciência, no estado acordado, onde você é, por exemplo, uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito medrosa, uma pessoa muito seja lá o quê, no seu sonho você vai ver o oposto. Aquilo vai aparecer no oposto, vai aparecer ou como uma pessoa na qual você vê isso e você admira isso nela, mas você não consegue ser, ou vai aparecer como você fazendo um feito, uma coisa maravilhosa, seja lá filho de um diabo, enfim, seja lá o que aconteça, você vai compensar essas polaridades dentro de você. O sonho serve para isso. Só que o sonho, gente, ele tem uma linguagem simbólica. Vamos entender que cacete de coisa é essa de linguagem simbólica? Porque é aí que o povo enlouquece. Porque aí você entra na internet e você vê aquelas pessoas que não tem o que fazer e resolveram, né? Não sei, gente, por que um demônio faz isso? E aí ele começa a categorizar, sabe? Aquela pessoa sonhou com um dente à prosperidade, sonhou com não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Que dá vontade de dar 3 tapas na cara da pessoa e falar assim, querido, você poderia, por favor, antes de abrir a sua querida boca, fazer um estudo, porque você é responsável pelo que você fala, porque o problema é esse. Você podia fazer, por favor? No caso, o cara não quer fazer, então existe isso. E a gente às vezes fica pegado
nessas coisas. Isso não tem absolutamente nada a ver. Eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples o que é uma linguagem simbólica. Se eu viro para vocês e falo assim, eu, uma mulher, 35 anos, morando sozinha, né, tendo minha vida, independente, fazendo as coisas, eu viro pra você e falo assim, eu tive um sonho onde eu morava na casa dos meus pais. Peraí, uma mulher adulta, que tem a vida dela, no sonho ainda mora na casa dos pais. Opa, temos uma pequena questão aí. Temos um pequeno probleminha, é simples. A nossa fala já mostra a nossa linguagem. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa fala assim, sonhei com um dente, que eu dei o exemplo para vocês. Quando é que você mostra os dentes? Né? Quando é que você fala do dente? Né? O dente, né? O cachorro tá lá mostrando os dentes, né? O que é isso? O dente vai trabalhar com defesa, vai trabalhar com força, enfim, com você tá ali dentro do teu, né, aquela história, com agarrar com unhas e dentes. Tudo isso vai falar pra gente do símbolo que aquilo aparece. Mas não é só o símbolo das coisas que aparecem que a gente tem que observar, porque às vezes vai aparecer lá, um carro, não sei o que, você tem que juntar os pedacinhos para poder entender. Então vamos entender o que o sonho faz primeiro. Por isso que eu falo para vocês tanto do estudo da mitologia. Tanto. Porque funciona assim. O seu corpo, ele tem órgãos, certo? A psique também tem órgãos. Porque corpo e mente é uma mesma coisa, só que só muda o lado, tá? Um é o lado que a gente não vê, é o lado abstrato, é o lado mental. E o outro é o lado físico, o lado corporal, o lado da matéria. É a mesma coisa. Então todo mundo tem estômago. E o estômago funciona igual para todo mundo, mas o estômago de ninguém é igual. Por quê? Porque isso vai da sua experiência, vai do que você come, vai do que o seu gosto, vai né, se você bebe muito, não bebe muito, se você está como a Kátia, que já está no gin, né, aqui, lá, porque ela já está em Portugal, já pode beber um gin, que eu não posso, tem que esperar um pouco ainda para chegar de noite. Mas enfim, você vai tendo o seu eu. Isso é individuação. É você pegar o coletivo, que é uma base, e botar ali a tua cara. Então, todo sonho vai trazer para você o arquétipo que você está constelando. O que está acontecendo? Porque o sonho ele não bota assim do nada, e vou resolver acabar com essa pessoa. Vou fazer um sonho estranho na vida dela. E aí bota uma magia. Não, o sonho ele tem essa base arquetípica. Se você conhece o arquétipo e identifica o arquétipo no teu sonho, Cristiane, é fácil identificar? Fácil. Cada arquétipo aparece no momento da vida. Eu tô falando sobre isso no nosso curso de quarta-feira, que eu tô ensinando pra gente os arquétipos dentro da linguagem do tarô, porque você acha o arquétipo, meu bem, até debaixo do seu sofá tem um arquétipo, você nem sabe. Então, o que acontece? Essa base arquetípica, ela aparece no sonho e os personagens, o que tá acontecendo no sonho, são as coisas que estão dentro de você. Eu sonhei com a minha avó. Não é a sua avó, tá, meu amor? Não é a tua avó. É o espírito da minha avó. Não é o espírito da tua avó. Você não sai do corpo para catar o espírito da tua avó. Para com isso, isso não funciona assim. O que é você... Porque mesmo assim, nesses sonhos que a gente chama de sonhos lúcidos, onde a pessoa tem essa experiência, isso também faz parte de uma linguagem simbólica do sonho. E também já vou dar outras características do sonho mais à frente, mas vamos entender como ele é construído. Então, sonhei com a minha avó. Não é a sua avó, a senhora velhinha de 101 anos que está perto de você. É a avó que mora na tua cabeça. Como assim, Cristiane, é a avó que mora na minha cabeça? Vamos também entender uma outra coisa. O mundo que existe aqui fora, gente, existe exatamente na tua cabeça. Então, para cada pessoa que você conhece, existe uma imago, que é a imagem dela aqui dentro. E essa imago, isso aqui é ouro, informação de ouro. Ela é formada de quê? Ela é formada do que eu acho que a pessoa acha de mim e do que eu acabo achando dela por conta dessa relação. Então, uma desgraça que acontece é que você não tem como conhecer o outro. Essa é a verdade. Você não tem como conhecer o outro plenamente. Por quê? Porque para você poder conhecer alguém, teria que acontecer isso. Você teria que sair da tua psique, entrar na psique do outro, viver o outro com a psique dele, e quando você voltasse pro teu corpo, você ia encontrar com a tua psique, você ia dar o teu parecer. Então não tem como você conhecer o outro. Tem como você respeitar o outro, mas tem como você se conhecer. E quem se conhece, respeita o outro
Sempre. Quem não se conhece vai querer que o outro seja aquilo que a gente acha que ele deveria ser, que é na verdade aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente põe na luz, aquilo que a gente repreende na sombra, o que a gente repreende no outro. Por isso que os relacionamentos dão tão problemas. Então, o seu sonho, ele vai utilizar dessas ímagos, desses personagens que moram dentro de você e que falam de você, não fala do outro. Você quer ver como é que não fala do outro? Pensa aí na sua casa numa pessoa que você odeia. Pode pensar no jardineiro aqui que a gente quer dar 3 facadas nele. Pensa na pessoa que você odeia. Você odeia. Agora, pensa numa pessoa que conhece essa mesma pessoa e que adora esse demônio. Bem, quem tá certo? Você ou outro? Ah, nenhum nem outro. Então, eu tenho que entender isso. Quando eu entendo que eu não conheço o outro, eu paro de me preocupar com o outro, olho pra dentro de mim, me conheço, estabeleço as minhas leis, a minha ordem, e por isso eu posso conviver com os outros de maneira equilibrada. Sabe o elo da corrente? É isso, é um pedacinho que linka os dois e o respeito é mútuo, por isso que se mantém ligado. E a diferença que o outro é de mim faz com que eu amplie a minha consciência daquilo que eu já sei sobre mim. Então, se eu manifesto o carinho de uma forma e o outro da outra, eu posso aprender. Se eu sei sobre a maneira que eu manifesto isso, eu olho para o outro, eu vejo a maneira dele, eu identifico e eu aprendo, eu amplio a minha forma, eu amplio a minha aceitação, eu não me incomodo. Eu posso não gostar, porque pode não ser a minha forma de fazer, mas eu não me incomodo, não me dá raiva, não me dá negócio, não me dá nada. É igual quando você senta numa mesa com vários amigos de um restaurante e aí vem o garçom e pergunta: o que você quer beber? Você fala: eu quero beber o gin da Kate. Aí o outro fala: eu quero beber um vinho. Por acaso você fica olhando o vinho do outro e fica: ai, tô passando mal. Você não tá nem aí. É o vinho dele, o gin é o seu gin, e é assim porque você sabe sobre você sabe o que você quer. Então isso muda tudo. Então o teu sonho, ele vai usar esses personagens que moram na tua cabeça, que representam coisas tuas, para poder mostrar como que você tá diante de uma situação. Então, vamos lá. E aí agora eu vou dar algumas dicas pra gente poder entender. Quando você sonha com uma pessoa do mesmo sexo que o seu, você tá sonhando com a tua sombra. Então você já pode pegar papel e caneta. Ah, eu sonhei com os Shrubbles. Pega o nome, pega os Shrubbles, pega um papelzinho, uma caneta, meu amor, e começa lá. O que eu acho dele? Quem é essa pessoa? Tum, 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 tum. E aí, aqui, aqueles elementos, aquelas qualidades, aquilo que você vê ali, já começa a te falar sobre coisas suas. Então, você já começa a se atentar. Poxa, tá falando desse meu lado. É isso dentro de mim que não tá integrado, que não tá participando da minha vida consciente, ou que eu não tô olhando, ou que eu não tô percebendo, tá? Então, você vai colocar. Quando existe alguém do sexo oposto que o teu, é o que a gente chama de ânimo e ânima, ou seja, ele é uma ponte, ele que no teu sonho vai mostrar o que é que você tem que fazer para integrar aquela outra coisa. O ânimos e a ânimas, ele é o que tá, ele mostra pra gente o que está indiferenciado, ele vem junto com a sombra. O que é indiferenciado? É aquela qualidade que você ainda não sabe como que você bota pra fora e que tem 2 polos e você não consegue unir. Então, isso está indiferenciado. Por isso que a gente oscila entre um polo e outro, entre uma personalidade e outra, entre uma emoção e outra, porque às vezes não está unido. Porque às vezes você é aquela pessoa, por exemplo, que só pode ser fofa. Babou. Porque se você for fofa a vida inteira, vai dar pisoteada, né? Você vai, minha filha, você já vai pro buraco, porque não dá pra você ser só fofa. Você tem que saber ver a realidade, você tem que saber organizar, tem que saber o que você gosta, o que você não gosta, o que é respeito pra você, o que você tem que ter um pouco de conhecimento pra poder chegar, às vezes, pra alguém que usurpa a gente de alguma forma e falar: para. Porque na verdade a gente que deixa isso acontecer, porque a gente não tem esse critério. Mas eu não posso desagradar o outro. Ah, então a minha raiva, o meu ódio, o meu serial killer, o meu bandido, o cara que sequestra, o cara que estupra, tá lá no meu inconsciente, aparecendo no meu sonho pra virar pra mim e falar assim: tudo bom, querida? Tudo bom, anjo? Deixa eu contar um negócio aqui pra você que eu não queria. No caso, nós somos, né, é como se tivesse uma cidade dentro da sua cabeça, tá? Aonde só sabe aquela história da Idade Média, né? Que você tem a plebe, a rele plebe, tem os nobres, tem o clero e tem o rei. Então, é a plebe que tá virando pra você e falando: a gente pode ter uma voz aqui, que a gente pode receber um auxílio. É o que tá na periferia do seu eu, porque é o que tá na tua sombra. Então o sonho, ele vem equilibrando
aquilo que a gente, ele vem compensando aquilo que a gente não faz conscientemente. Aí você me pergunta, ai Cristiane, mas eu não lembro dos meus sonhos. Você não lembra? Não é porque você não sonha, porque todo mundo sonha. Sonho é a mesma coisa que você engolir uma comida e falar, mas o meu estômago, ele não digere. Não, ele digere. Ele pode digerir mal, você pode não perceber. Às vezes você percebe a digestão, porque você fica conversando com a comida uns 3 dias. Então, assim, vai depender. As pessoas que não lembram do sonho, muitas vezes elas não dão importância também pro sonho. Ah, não sei o quê. O máximo que elas querem é evitar um pesadelo, que tá ótimo. Então, quando você não atenta, você não lembra, é óbvio. E isso é uma coisa, gente. Por que a gente não lembra? Porque é foco. A tua consciência, ela é focal. Ela vai olhar e ela vai atentar para aquilo que é interessante, para aquilo que é cultural, para aquilo que é socialmente aceito. Ela não vai olhar para aquilo que não é aceito. Ela não vai nem querer saber. Então, tem muita gente que começa um processo terapêutico, por exemplo, vira pra mim e fala, quando eu falo, olha, se você sonhar, você, por favor, fale pra mim. Aí a pessoa fala, mas eu não sonho. Não, você sonha, você não lembra. E dentro do processo terapêutico, ela começa a lembrar, né? E aí a gente vai trabalhando em cima dos sonhos, porque os sonhos vão mostrando pra gente o que tá acontecendo, onde eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer. Todos os sonhos têm significado? Sim, todos têm significado. Só que existem aqueles que são simplesmente um equilíbrio de alguma coisa que não está no foco central da tua vida. Então são aqueles sonhos que você não vai lembrar muito. Tem aqueles outros sonhos que vão precisar constelar no inconsciente algumas potências que você vai precisar botar pra fora, que é os sonhos que tem bicho. O sonho que tem bicho, sonho que tem um jacaré, sonho que tem uma pomba, sei lá, um pássaro, uma cobra, whatever que seja. Começa-se aquela energia primitiva ainda, que não está humanizada, que a gente não está com ela, pelo menos manifestada, seja na sombra ou na persona, ela começa a sair em forma de animal. O animal é sempre a potência no seu estado mais primitivo e que precisa, sim, de ser humanizada, né, integrada, conscientizada. Então ali a gente vai ter esses tipos de sonhos. Aí a gente tem que interpretar esses sonhos. Eu sempre analiso esses sonhos e eu interpreto assim, é uma interpretação que a gente vai fazendo meio assim, a não ser que tenham elementos que possam realmente trazer para esse sonho, né, alguma coisa de mais substância, porque às vezes a pessoa nem toma contato. E tem aquela gente que sonha que é uma desgraça, que sonha até acordado, que sonha o tempo inteiro, né? Isso é esse balanço que a gente está fazendo. Só que todo sonho que você vai ter vai ser trazido para análise ou vai ser lembrado. Você produz em média de 4 a 5 sonhos por noite. Então a resposta é não. O sonho que você vai lembrar, o sonho que você vai trazer, são aqueles sonhos que mexeram com você, que você acordou e falou, uou, tô lembrando. Ou aquele sonho que você no meio da sua, né, acordou, nem lembrou que estava sonhando. Lá você não sabia nem que estava vivo, né? E daqui a pouco, pum, você passa num lugar, aquilo te remete ao teu sonho e aí você lembra. Esses sonhos são importantíssimos. São os sonhos que a gente dá muita atenção dentro do processo analítico, porque eles falam pra gente exatamente o porquê. E também tem uma coisa muito legal que acontece nos sonhos, que eu vou contar aqui, que é o seguinte: quando existe uma mentira na família, por exemplo, existe alguma coisa oculta, existe uma traição, existe uma coisa que a tua mãe fez lá no passado que ela nunca te contou, mas que por ela ter vivido aquilo, a sua educação foi minada por uma experiência dela que ela nunca também enfrentou, pode aparecer nos sonhos dos filhos. Pode não, vai aparecer. O teu inconsciente, ele sabe de tudo. O teu inconsciente, ele não é só o teu inconsciente pessoal. Ele é seu inconsciente pessoal com o inconsciente de todo mundo. Por isso que o símbolo do inconsciente é o mar. Então aí já vem outra interpretação pra gente. Quando você sonha, sonhei que eu tava numa praia e vinha uma onda gigante. Sonhei que eu tava não sei aonde. Tá lá você tá sonhando a manifestação do seu inconsciente. Isso que vem trazendo, né? Isso, né? Sonhei numa praia, o limiar ali entre o inconsciente e a consciência, o que aparece ali, o que acontece ali, né? E por que às vezes sonha na praia? Porque às vezes é uma coisa que a gente realmente faz uma força para não ver, muito grande. Então, vai depender do contexto. É por isso que quando alguém me mandou assim, olha, tive esse sonho, o que significa? Eu nunca respondo. Porque eu tenho que conversar com você, eu tenho que saber o que está acontecendo na sua vida, eu tenho que ter no mínimo algum dado para eu poder te colocar dentro do sonho. Porque a melhor pessoa para interpretar o sonho é o próprio sonhador, porque ele vem com o contexto que esse sonho foi elaborado. Sem contexto, o sonho não significa nada.
Ai, fulano sonha com isso. O que você tem a dizer sobre pra isso, pra ele? Não tem a dizer nada. Não tá dizendo nada. Não conheço, não sei quem é, um desgraçado. Vou dizer o quê? Então, a gente precisa desse outro material, que é o link que a gente vai fazendo. Outra coisa que é muito interessante, característica dos sonhos. Todos os sonhos, bota aí, anota aí, tatua no teu braço. Todos, sem exceção, todos os sonhos são premonitórios. O que é um sonho premonitório? Baseado no que eu expliquei pra vocês, que a psique precisa se equilibrar e que o teu inconsciente vai te arrancar pelo cabelo, vai te dar 3 tapas na cara, vai pegar você pelo cílio para levar você até a integração do oposto, para que a sua vida seja uma vida de equilíbrio, de felicidade, de prazer, de realização. Ele vai acontecer. Só que ele pode acontecer de 2 maneiras, tá? Uma, nada a ver com o sonho que você teve. Pode, porque o sonho é simbólico. E não necessariamente aquilo vai acontecer da maneira que apareceu no inconsciente, mas o símbolo vai se constelar na tua vida e você vai passar por isso. Às vezes, quando você está muito inconsciente, você está fugindo demais de um troço, demais um troço, o sonho se realiza, dá 3 tapas na tua cara. Pá, 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 pá. Ah, mas eu sonhei que fulano ia morrer. Se você sonhou que fulano ia morrer, é porque, né, e fulano morre, você não é a mãe de Ná, você não é médium, você não é a pessoa consagrada do universo com dom adivinatório, você é só uma pessoa que está sonhando com um simbolismo sincrônico. Fulano morre aqui, fulano aqui acontece uma modificação da ímago dele, que é alguma coisa minha que eu não percebi ainda e que às vezes precisa morrer, renascer, se transformar. Então, o sonho ele tem significado para quem sonha. Então, se alguém um dia ligar para você e falar: "Ai, amigo, sonhei com você em que você estava grávida", e você parar de dar na tua vida porque você acha que você vai engravidar, pelo amor de Deus, né? Você tem que você tem que ter a consciência da sua vida. Agora, se você é uma pessoa bem consciente, não dê durante uns 2 anos, tá? Que é a sincronicidade. Mas a verdade é essa. O pessoal, né, que fica falando, né, assim, alguém me fez uma pergunta aqui, eu já vou falar, né, do espiritismo. Ai, porque você desdobra, o espírito sai do corpo. Não, para com isso. Parou. Isso eu vou colocar aqui pra gente, né, um tema muito polêmico, que vai ser essa parte toda, que é uma coisa que eu nunca pude falar nem dentro, né, da própria doutrina, porque você destrói a religião, né? Só que é aquela coisa que acontece em todas as religiões. As pessoas confundem o mapa com o lugar, o símbolo com o seu significado. Então as pessoas não veem a linguagem simbólica que toda religião é montada, né? Que é quando fala, milagre não existe. Ah, mas fulano fez milagre. Não, fulano não fez milagre. Fulano simbolizou, é um símbolo. Porque, inclusive, de todos esses maravilhosos santos que apareceram, mas ninguém deixou nada escrito, né? Que engraçado. É sempre alguém falando da pessoa, não contextualiza, não diz como é que foi, o que aconteceu, qual era o bafão da época. Então a gente tem que ter um olhar simbólico, porque a religião é uma função da psique, que não tem nada a ver com que a nossa função da religiosidade é dar um sentido para o que acontece na nossa vida, dar um sentido para a própria existência, com seus próprios obstáculos, dar um sentido para a morte e não acabar com a morte, transformando morte em vida, dar um sentido para isso que a gente sabe. Por que algumas pessoas vêm né, desde pequenininho já tem um dom, tem uma facilidade. Você vai arrumando, gente, um sentido, mas esse sentido tem que preservar o mistério, porque a vida é um mistério, e o mistério, ele é exatamente o que é nosso inconsciente, é o depois, né? É o que vai acontecer, é a própria vida em si, né? Então a gente não pode quebrar isso. Não confundam religião com religiosidade, muito menos não confundam a linguagem simbólica que isso aparece nas religiões, porque isso causa um baita de um problema dentro do nosso processo de individuação, porque às vezes a gente confunde, por a gente não olhar de uma maneira simbólica para a religião, a gente às vezes acata coisas que a religião fala e acredita que é verdade, e aí a tua vida vai pro brejo, porque individuação, felicidade e prazer é o que você não vai ter. Porque tem muita religião que castra, a religião ela é cheia de sombra, porque o religioso que se iluminou, nenhum religioso
Nunca lá foi a cagar a regra da religião dele. Olha, fiz esse livro aqui, não. Mesmo porque ele se iluminou. Então o que ele fez é o caminho dele. Eu não posso seguir o caminho dele. Eu tenho um caminho único que eu conheço quando eu conheço os arquétipos. Mas eu vou vivenciar. Então eu não posso imitar. Eu não posso ir lá e aceitar. Não posso. Mesmo porque, né, Jesus não era cristão, Maomé não era muçulmano, Buda não era budista. Por quê? Porque é a pessoa. Só que aí quando você tem um monte de gente que não pensa, que não usa o brain, aí elas começam a fazer uma imitação, achando que isso vai se iluminar, achando que um trabalho moral ou um trabalho de transformação é simplesmente um trabalho de comportamento, um trabalho de você não gritar com um coleguinha, de você entregar um prato para uma pessoa triste lá, ou que precisa de um prato. É uma merda. Então assim, isso acontece demais, porque a gente não entende o simbolismo. E se você pegar todos os tratados religiosos e você for estudar a mitologia da onde você queira, do Egito, dos nórdicos, de onde você quiser, você vai achar exatamente a mitologia ali com símbolos. Eu já falei disso aqui pra vocês, eu já dei já dei? Não sei o que eu fiz, gente. A pisciana é complicado porque você não lembra do que comeu ontem, né, no caso. Então assim, mas isso é um fato. Você vai ver, por exemplo, quando a gente lê lá que Maria de Magdala viu Jesus e confundiu ele com o jardineiro depois que ele morreu, quando ele apareceu para ela. Se você for pegar um livro chamado A Prostituta Sagrada, que é um mito e um ritual de 5.000 anos atrás, você vai ver que toda prostituta sagrada, que ela estava ali servindo a Afrodite, servindo a fertilidade, servindo a esse contato que você tem que ter com as suas emoções para você poder se realizar, o ritual disso era a entrada de um estrangeiro no templo, aonde ele passava lá a noite com ela e depois ele ia embora. E dentro da fábula, esses estrangeiros eram confundidos muitas vezes por elas com os jardineiros. Por que o jardineiro? Ou era chamado de jardineiro, porque é aquele que vai florescer, que vai trazer um novo, que vai adubar a terra que está sendo colocada para fora. Então, quando a gente começa a entender exatamente o que significa, o que é a simbologia, a gente começa a ter uma independência religiosa, prazer se chegar na espiritualidade ou na religiosidade. Então isso é muito importante. Por isso que os sonhos, eles trazem pra gente esse simbolismo. E é por isso que muitos profetas ou homens santos sonham. E nesse sonho eles acabam se realizando. São pessoas que são muito intuitivas, são pessoas que têm essa visão, que se conectam às vezes com o mundo. Então tem muita gente que sonha com catástrofes que vão acontecer. Ai, Cristiane, ela é médium. Não, ela não é médium, ela tá dentro da catástrofe, amor. Porque se acontecer hoje uma explosão, se o Japão desaparece do mapa, ele afeta a minha vida. E eu nem sou japonesa, eu nem nunca fui ao Japão, eu não tenho nada a ver com o Japão, mas vai afetar a economia, vai afetar a cultura, vai afetar quando afeta um ser humano, afeta todo mundo. Então é óbvio que eu tô imerso nessa coisa do inconsciente coletivo e é óbvio que vai ter gente que vai sonhar com isso. O que pode acontecer também, tá, gente, é você ter um sonho que não é seu. Como assim? Quando você tem uma relação simbiótica com alguém, sem você perceber, tá? Como assim? Por exemplo, o seu melhor amigo. Isso acontece muito com marido e mulher, a desgraça, né? Porque enquanto eles não fazem um trabalho de autoconhecimento e de relacionamento estável, que acaba com a competição, aonde você pode ser você, onde você tem amizade, onde você tem conexão, onde você tem, né? E você constrói isso, porque isso é um aprendizado. Porque na hora em que você vê o outro diferente de você, você quer dar 3 tapas na cara dele. Você não pode. Você tem que aprender, você tem que olhar pra você, ver você e você ir lá ver no outro. Então, quando a gente tá com calor, desculpa. Quando você começa a fazer esse trabalho do seu autoconhecimento, ou quando você, na verdade, quando você não faz esse trabalho, ou alguém não faz, mas você está fazendo, e você é um casal e tem alguém ligado na tua psique, então isso acontece muito também com mãe e filho, né? Filhos que sonham a coisa que é da mãe, pode acontecer do seu parceiro sonhar uma coisa que é sua, ou vice-versa. Então, os sonhos, além de serem premonitórios, e é isso que é premonição, tá, gente? Premonição é porque ele vai se realizar. Eles são compensatórios também, são as características principais dos sonhos. E são simbólicos, porque eles falam na linguagem do símbolo. Aliás, quem aprende o que é linguagem simbólica, começa a perceber dentro da própria vida o simbolismo acontecendo. E aí é a hora que a gente começa a perceber, a ouvir as coincidências.
Sabe quando o pessoal fala assim, tem uma frase que eu gosto muito, né, que é a coincidência e a presença discreta de Deus, né? O que é isso? O Deepak Chopra fala naquele livro que eu indiquei para vocês, como é que é o livro, gente? A Realização Espontânea do Desejo, que eu já deixei aqui em algum lugar está esse livro. Você vai lá catar nos meus destaques, está lá tudo certinho, tá? Que ele vai falar sobre como que você olha para o mundo e acha coincidência. Quem entende o simbolismo do sonho entende que aqui a coisa também é simbólica. Vocês querem ver que coisa curiosa que acontece? O casamento, por exemplo, ele é um evento na vida de qualquer ser humano. Porque o casamento ele não simboliza só você casar com uma criatura. Ele simboliza o casamento psíquico dentro de você. A coniúncio que a gente chama. Então é por isso que no dia do casamento, ou na semana do casamento, ou quando as pessoas vão casar, acontecem duas coisas. Né? Acontece ou brigas homéricas, ou a mulher entra em pânico, não quer casar, chora, ou quando tá entrando na igreja que você vê, né, o pai, aquela coisa toda, você entra numa emoção absurda. Aí tem como não entrar, tem como não acontecer? Não, não tem. A não ser que você seja uma pessoa tão desconectado do simbólico que pra você aquilo não tem o menor sentido, que você tá fazendo porque você já perdeu a religiosidade de alguma forma. Mas é um ritual. E esse ritual, apesar dele ser vivido, tá? E você tem a lua de mel, você tem exatamente todos os processos que acontecem quando você tá se projetando no outro. Você se projeta, você vive na lua de mel, você acha que é a coisa mais linda do mundo, depois é a desgraça. Porque aí depois vem o autoconhecimento. Aí tem todo um processo de separação, união, que pode se ritualizar de diversas formas aqui fora, como uma separação real, ou como uma terapia que você se afasta e vê. Ou isso aparece no seu sonho. Então eu tenho muita gente que vira pra mim e fala: eu sonhei que meu marido estava me traindo. Então você vai lá, na vadia desocupada que apareceu, vai lá no seu sonho, em vez de você acordar e dar 3 tapas na cara do seu marido, que nem sabe o que está acontecendo, às vezes ele sabe. Então é bom que você exteriorize o sonho, só para garantir. Não estamos aqui fazendo apologias a homicídios, mas, né, cada caso é um caso. Então vamos lá. Aquilo pode simbolizar um lado seu que você não vê. E aí que você vai projetar, aí eu vou linkar com a live do ciúme que eu falei. E todo mundo que você tem vontade de matar, de botar lá em Plutão. Plutão não, que é muito perto. Na outra galáxia, para que aquela pessoa não exista perto de você ou perto de quem você gosta. Então, tudo isso vai falando sobre a gente. Por isso que o sonho é muito importante. Cristiane, quem não lembra do sonho faz o quê? Meu amor, você tem que treinar. Como que você treina? Aí eu vou dormir. Já pensa, eu vou sonhar. Conversa com o teu inconsciente. Fecha o olho e fala: meu inconsciente, mande-me respostas, mande-me loucuras, estou aqui aberto para receber. Você começa a flertar. Isso é um comando que você acaba fazendo para o seu subconsciente. Quando acordar, fica alerta. E, né, deixa o telefone do lado da sua cama, acordou de um sonho no meio da noite, grava, escreve, sei lá o que você faz. Porque às vezes a gente esquece, é natural que a gente esqueça. Porque é a vida que acontece lá dentro para compensar a nossa vida aqui fora. E se essa vida está acontecendo lá dentro, é porque a gente já não está vendo. Então a gente tem que se exercitar a ver. Né? E quando eu sonho com gente famosa, ou gente, né, gente famosa, o que você está vendo? Fala do famoso. Ou, né, descreve o que é o famoso para você, nessa simbologia, né? Lembrem-se que é sempre a linguagem simbólica. Você vai interpretar um sonho. Cristiane, mas eu não conheço os símbolos. Não, às vezes você não precisa conhecer o símbolo. Você precisa ter falado ou ouvido alguém falar na tua vida. Que é o caso que eu expliquei aqui pra vocês do fulano tá com raiva, tá mostrando, o cachorro mostra os dentes. Fulano com unhas e dentes. Aí eu sonho que eu tô com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu amigo, ou com meu marido, não sei aonde, numa situação, e meus dentes começam a cair. Seu dente começa a cair, teu problema tá na agressividade, teu problema tá na falta de defesa, tá na falta de amor, tá na falta de conhecimento, tá na falta de um monte de coisa. Então, o sonho, ele vai fazendo a gente olhar. E é natural. E outra coisa muito, muito legal da gente colocar aqui nos sonhos, né, gente? Às vezes o sonho, ele pode aparecer né, por isso que eu falo da linguagem simbólica, ele pode aparecer de um simbolismo, por exemplo, eu sonhei que eu tava me suicidando. Não quer dizer que você tem que acordar de manhã, olhar, catar a primeira ponte que você vê e se tacar de cabeça, para ver se você encontra André Luiz no nosso lar. Não significa isso. Significa que você precisa morrer. Você mesmo se matar.
Por quê? Que eu é esse que está vivendo a tua vida, que não é o seu eu essencial. Por isso que esses sonhos de morte, ou esse sonho de perseguição, esse sonho onde você é cobrado, onde alguém rouba coisas de você, esses sonhos são altamente preciosos. E a gente chama de quê? Pesadelo. Por quê? Eu falo pra vocês em toda live. Porque felicidade não é pra qualquer um. Individuação não é pra qualquer um. Você tem que ter muitas das suas bolas crescidas, é muito culhão pra você olhar pro mundo e falar: eu vou botar meu eu pra fora. Porque botar o seu eu pra fora, às vezes, é ir contra o que a tua família sempre falou, é você achar que você vai, desapontar pai, mãe, isso, aquilo, ou até o Deus que você criou, que às vezes nem é um Deus que é integral, mas é um Deus humano, é um Deus, sei lá como é que você é. Então a individuação, ela é um processo de quase morte. Ela é um processo onde você tira a tua persona, acha a tua essência e transita pelas personas que você precisa. Eu vou ser mãe aqui eu vou ser profissional, aqui eu vou... Mas você mantém uma essência que não se perde. Quer ver como é que a gente perde a nossa essência? Quando a gente está em casa com alguém que a gente conhece, que tem intimidade, você é uma pessoa. Aí você sai na rua, conhece uma pessoa nova, ou você entra num grupo onde você é desconhecido, você não vai aberto. Aí você fica tímido, aí você fica se podando, se medindo. Não tô falando pra você sentar pra primeira pessoa que você conheceu e se abrir a vida. Tudo bom, querido? Minha vida é uma desgraça. E conta pra pessoa. Não, mas a gente se segura porque a gente não consegue ser a gente o tempo inteiro. Aliás, são raras as pessoas que conseguem ver o que é que elas são o tempo inteiro. Que coisa é essa que tá na tua essência que você vai levar para todos os lugares, que vai fazer essa costura dentro da tua psique para você poder ser você, fortalecer e permanecer aí na sua existência sem se perder do seu eixo. Então os sonhos servem para isso, gente. Então quando a gente, lembrando, por favor, não vão buscar na internet, sabe? Eu tenho aqui um dicionário de símbolos que eu quase nem uso, porque às vezes você não precisa ir lá para ver o que é o símbolo e não, você precisa sentir, você precisa ir no simbólico, você precisa na interpretação. Sabe aquilo que você faz com desenho de criança? Que o desenho tem, sabe, de fábula, né? Sei lá, a tartaruga e o coelho, não sei o que tem sempre um símbolo de alguma coisa. O sonho é exatamente isso, é o símbolo de alguma coisa. Agora, se eu sou uma pessoa cheia de sombra, aonde pra mim assalto é ruim, morte é ruim, estupro é ruim, sexualidade é ruim, não sei o que é ruim. Quando esses elementos aparecem no meu sonho, eu acho que uma desgraça vai acontecer na minha vida. E é extremamente o oposto. Eles falam pra gente de morte, de renascimento, de necessidade de dar valor para outras coisas. É o símbolo. A gente tem que sair por isso que eu falei, do certo e errado, do pode e não pode, do é não é, e olhar de uma outra maneira, olhar de uma outra forma. Isso não significa que se você for assaltado, você vai virar pro assaltante e falar: muito obrigado, você me deu a melhor experiência da minha vida, porque agora que eu não tenho julgamentos, eu acho que eu fui agraciado pelo universo por este assalto. Inclusive, se o senhor quiser, está aqui o número da minha conta, o senhor liga para minha gerente, pede para transferir tudo para sua conta. Não é isso. É a gente retirar o preconceito, porque com preconceito ninguém interpreta nada. Ninguém interpreta nada e ninguém lembra. Então, é a hora que a gente precisa aprender a tirar o preconceito para olhar o simbolismo, para olhar a interpretação. Senão, gente, não o sonho para você não vai servir de nada. Tá? É melhor que você nem sonhe, nem lembre também, né? Porque aí, outra coisa que acontece pra gente fechar a live. O teu sonho que você faz toda noite, de 4 a 5 sonhos por noite pra tentar te equilibrar, é um grito do teu inconsciente pra você entrar nesse processo de integração, de botar a tua essência pra fora, de autorrealização. Se você não dá atenção ao sonho, aí é a hora que eu acabo com o final de semana de vocês. Podem acontecer algumas tragédias que eu vou enumerá-las aqui para vocês, tá? A primeira tragédia que pode acontecer, meus amores, é quando você não percebe aqui, meus anjos, o sonho se realiza aqui. E aí é aquilo que eu falei pra vocês, ou acontece aquela premonição bizarra que você fica, meu Deus, ou acontece a premonição que você nem vê, você passa pela desgraça sem saber que a desgraça foi anunciada, anjo. Isso acontece.
tá? Outra coisa que acontece, se você não viu a desgraça, se você passou pela desgraça com desgraça, não aprendeu nada, teu inconsciente não perderá a oportunidade de dar 3 tapas na cara. Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar esta merda em doença. Aí você começa a ter a dor de estômago, a dorzinha de cabeça, a travadinha na coluna, um torcicolo, você começa a ter uma unha encravada, você começa a ter uma infecção, uma rinite, você pega um coronavírus. Minha filha, aí ó, todas as doenças trabalham com corpo e mente, corpo e mente, corpo e mente. Tem a parte simbólica, tem a parte, né, muitas das vezes é exatamente o conhecimento e o entendimento de uma doença que faz ela desaparecer. Claro que são algumas doenças, né? Mas que faz a doença desaparecer, faz, porque aí o teu inconsciente não tem que mandar mais a mensagem. Então não tem mais sentido a doença estar ali. Então aquela energia que produz a doença, que mantém uma doença, aquela energia psíquica, ela volta para o inconsciente, ela se atenua e aí você se cura, né? Então vamos lá, mas você precisa conscientizar a doença, senão você cura a doença com remédio, aí vem outra doença, que vem outra doença, que vem outra doença. Aí agora a última, a terceira tragédia que pode lhe acontecer. Caso você não entenda um sonho, não entenda a realização dele, né? Não entenda, né, quando ele se constela, não entenda que a doença que está aparecendo, qual é a última coisa que o teu inconsciente faz? Ele te mata, anjo. Te mata mesmo, no caso é a morte, é o the end, é o game over, é o fim. É aquele dia da tua vida que você levanta o braço, Jesus puxa, você nunca mais volta, anjo. Esse é o dia. Porque como você não morre em vida, você precisa ritualizar a experiência de morte em vida. E aí é a hora que você vê como a morte para algumas pessoas é muito, muito dolorosa, porque elas não sabem morrer em vida, elas não sabem mudar, elas não sabem aprender, elas não sabem se transformar, elas não sabem integrar, elas não têm coragem de olhar para dentro delas. Então quando a morte aparece, é uma tragédia, é um desespero, é um medo de morrer, é um apego, é um troço. Ou quando a morte está chegando perto, a pessoa não sabe que aquela hora que ela devia manter os braços baixos, mas ela quer levantar. Porque às vezes quando essa morte se aproxima, a sensação que a gente tem é o extremo oposto. Não é um medo, um apego, é um alívio, é uma tranquilidade. Então muitas pessoas antes de morrerem vão se desculpar com quem brigaram, ou elas entram num processo meio assim e acabam realizando, porque a morte traz essas duas coisas. Ela é ambígua, como tudo no mundo é ambíguo. Pode causar dor ou pode causar prazer. Então, pode acontecer isso. Mas o que a gente tem que se focar aqui, gente, é na interpretação simbólica desses elementos que vivem dentro da gente. Então é a mãe que mora em mim, é o pai que mora em mim, é meu amigo que mora em mim, que fala de coisas minhas que eu preciso aprender a integrar, a olhar. Não vai, né, não adianta você sonhar com alguém, virar para alguém e falar: ai, tive um sonho com você essa noite, aconteceu uma desgraça. Porque não vai acontecer desgraça no caso, tá? Ou até pode acontecer se for sincrônico, como eu falei para vocês. Então, é por esta razão que os sonhos no processo terapêutico, né, quando você vai fazer uma análise, uma terapia ou um autoconhecimento, são ouro, ouro. Por isso que eu falo, aí sento a pessoa que pra mim fala 3 coisas da vida dela e me conta um sonho, que eu já tô vendo o útero da pessoa, da outra vida que ela vai ter já. Já tá tudo claro, porque o sonho ele te dá tudo que tem que acontecer. E os piores sonhos, meus amores, anunciam as maiores transformações. Então não tenham medo de ter pesadelo. Se você, sonhei que alguém estava matando, morre. Morre onde? Não sei. Começa a se coçar, começa a ver, vai procurar uma terapia, vai procurar um troço, sabe? E aí a gente vai aprendendo a dialogar com essa linguagem simbólica que acontece aqui também. E que faz com que a gente sempre, né, vá se transformando e integrando esses pedacinhos que ficam soltos por conta da educação, crença, valor, aquela porcaria toda que eu falei pra vocês. Bem, gente, esses são, né, o nosso live aí de temas de sonhos. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Se vocês não entenderam, vocês escrevam aí que eu faço outra, não tem problema, tá? E o tema que vocês quiserem, vão deixando aí nos comentários, né? Manda aí por sinal de fumaça. Lembrando que eu quero mais uma vez agradecer a psicóloga Patrícia Alencar, né?
nomes, que eu sou meio, né, a Carol que estava ajudando a compartilhar. Se eu esqueci de alguém, meus amores, você escreve aí, fala de mim, que eu também tô fazendo aqui uma boa obra. Eu boto você aqui também, né? A Laine que tá ajudando a gente a fazer essa família de estudo, sabe? Né? Com grupos no WhatsApp, o que tá sendo muito legal, compartilhando as lives, então de quem não viu, isso não significa que você tem que me deixar sozinha aqui porque tem alguém compartilhando a live. Porque se eu entrar aqui e tiver 3 gatos pingados, que eu mando um beijo, mando um tchau, nem gravo, só de ódio, tá? Eu gosto de gente, eu gosto do contato. Mesmo que seja virtual, como eu sou pisciana, pra mim nem é virtual, é real mesmo, tá? No caso. Então, gente, é exatamente isso. Então, quem quiser, vai comentando. As meninas estão aí, já tô dando trabalho pra quem nem era pra dar. Não sei se dá pra dar, manda eu, né? Cala a boca, escreve aí que eu vejo, né? Mas a gente vai colocando ali pra gente poder, né, ter esse acesso, ter essa troca, porque infelizmente eu não posso ficar aqui com vocês, porque se eu pudesse eu fazia live todos os dias, falava com vocês todos os dias e ganhava meu dinheiro apenas fazendo isso. Mas eu ainda não sou uma Gabriela Pugliese e nem quero, porque ela é uma retardada. Mas tirando esse fato, né, enfim. Então é isso, gente, vou deixar vocês aqui. Bom final de semana, bons sonhos ou não, e treinem esse simbolismo, e eu vejo vocês na quarta-feira ou na segunda, tá? Eu tô vendo se eu consigo fazer uma live pra vocês na segunda, então se quiser tema, deixa aí que a gente já bota o tema aqui pra segunda-feira, e deixa aí todo mundo, né, tudo engatilhadinho. Segunda-feira eu venho, ou na quarta-feira com o nosso curso de mitologia. Gente, um beijo, bom final de semana, curtam, sonhem. E a gente tem mais magia aqui na quarta-feira e na sexta-feira e quiçá na segunda também, porque agora vamos ser assim, frenéticos. Essa quarentena está mudando parâmetros. É isso aí, gente. Um beijo e desculpa aí pelo jardineiro, né, gente, que estragou um pedaço aqui da nossa live, mas tudo bem.